Amiga, vem cá. Presta um pouquinho de atenção. Eu preciso ler uma coisa para você. Mas não é demorado nem nada. Vale a pena você parar. Para o que você está fazendo, vem para frente da televisão e presta atenção nisso aqui que eu vou ler para você. É um texto do Dr. José Ângelo Gaiarsa. Olha, nenhuma Constituição e nenhuma revolução jamais pensaram em garantir para os homens o direito de respirar. Nenhum direito é mais necessário, pois vivemos o tempo todo nos sufocando uns aos outros. Você me sufoca. Sempre que não posso dizer para você o que eu faço, o que eu sinto, o que penso, sempre que preciso controlar minha voz e meus gestos para que você não perceba minhas intenções, sempre que me ponho a justificar o que faço frente a meus juízes interiores, meu juiz interior, que é você. Sempre que reprimo meus desejos, porque todos vigiam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. O que seria bom que todos fizessem: amar, cantar e dançar. Minha vingança é fazer o mesmo com você. Por isso digo que vivemos todos nos sufocando e que jamais se pensou em garantir para todos o direito de respirar. Nós nos negamos o mais fundamental dos direitos, o de viver. Por isso vivemos sufocados, angustiados, infelizes. É preciso renascer e é possível renascer. Gaiarsa, é possível renascer? De muitos modos. Faz parte da tradição esotérica de mil maneiras. Inclusive, quase pode dizer que a cada noite você morre e de manhã você renasce, quase que naturalmente, porque a gente nunca é o mesmo, sabe? Crescer é o fato básico de todos os seres vivos. O mais estranho é porque é que as pessoas acabam acreditando que são sempre as mesmas, porque na verdade elas jamais são sempre as mesmas. No dia seguinte você já é outro, né? Você já somou as experiências do dia de hoje, você já caiu do cavalo, você já... E mesmo biologicamente, você já trocou metade das substâncias do seu corpo, você já é até outra coisa, além de ser outra pessoa. Todo o teu corpo já se renovou, né? Diariamente, células, unhas, cabelo, pele, e lá dentro deve ser igual, né? Supõe-se. E o estranho é que a sociedade te obriga a ser sempre o mesmo, sabe? Fazer sempre igual, só aquilo que a gente sabe que dá certo. Isto é, a sociedade te obriga a viver no passado. Por que nós nos sufocamos uns aos outros mutuamente desta maneira, como você descreve tão bem no seu texto? O que acontece aí? Porque você não pode nem brigar, nem fugir no nosso mundo. Deixa eu dar uma voltinha rapidinha. E inclusive saber qual é o segredo do sistema nervoso simpático, que todo mundo fala e ninguém sabe muito bem para que ele serve. O sistema nervoso simpático é o encarregado das emoções de medo e raiva, basicamente. Quando um animal está ou perseguindo ou sendo perseguido, ele tem que acelerar muito o corpo, porque ele está na corrida. Sim. Quem garante esta aceleração é o sistema nervoso simpático. Quando eu tenho uma ameaça, vamos dizer assim, o pai é autoritário na mesa. Aquele tipo famoso, fica vigiando, parece um policial, ninguém pode nem respirar. Começa a dar a sua lição. Um dos filhos tem vontade de levantar e sair correndo, mas não pode, porque você não faz isso com o pai. Então o seu corpo se prepara para correr e você segura. E você começa a ficar angustiado. Ou então, se o velho começa a te dar um esbregue direto, você fica com vontade de esganá-lo. Mas ninguém vai esganar o pai, né? Mas o seu bicho se prepara e você segura, então você transforma a agressão em angústia. Porque, claro, você não está correspondendo ao que o seu corpo está quimicamente fazendo, não é? Exatamente. Preparando você para uma ação que você não terá. Quer dizer, é um sufoco duplo. É o bicho saudável que está dizendo: foja, te manca, isso aqui é perigoso, isso aqui é chato, vai embora. E você tem que ficar aí. Você tem que... E no casamento nem se fala, né? No casamento é o dia inteiro isso, é um monte de concessões para lá e muitas pra vezes cá. você tem que dormir ao lado da sua pior inimiga. É, que coisa, hein? Você está falando por experiência própria, hein? Um dia eu trago aqui para você contar as histórias dos seus casamentos, que aposto que a nossa amiga deve ter curiosidade. Olha, não é muito diferente de todos os outros, infelizmente. Infelizmente, não é muito diferente. Quantos casamentos você teve, Gaiarsa?
Casamento mesmo, 2. Agora, vivi matrimonialmente 4 pessoas. 4 pessoas, até que não é tanto, não. Não é tanto, mas havia outras histórias não tão compridas. Agora me diga, respiração, angústia e renascimento. Vou até mostrar, para quem eu posso mostrar, aqui o livro do Gaiarsa, né? Eu gosto muito dessa capa, diga-se de passagem. E muito bonita mesmo. Agora me diz, o que é isso? Do que trata o seu livro? Respiração, angústia e renascimento. Você já me deu uma grande dica, né? Angústia. É bom dizer, ao tempo do Freud se falava em angústia, hoje em dia se fala em ansiedade, mas são praticamente sinônimos. E angústia e ansiedade são sinônimos de medo, com essa diferença. Medo é o que eu sinto diante de uma ameaça evidente. Digamos, estou na minha cama, começo a escutar alguém forçando a porta. Sim. Eu fico com medo. Mas se eu tenho a mesma sensação e não tem ninguém mexendo na porta, isso é angústia, é ansiedade. É justamente quando eu tenho vontade de fazer coisas que não podem, estão proibidas. Mas aí também está acontecendo a mesma coisa do exemplo que você deu. Por exemplo, o meu corpo está se preparando para uma reação a alguém que está mexendo na porta, que vai me atacar, não sei o que, não sei o que. Só que não tem ninguém, é a minha imaginação. Não, se for imaginação, então é ansiedade. Se alguém estiver mesmo mexendo na porta, eu diria... É bom se prevenir, né? Claro, não? Mas a ideia é a mesma. O bicho em você fica assustado e diz, ou se apronte para brigar, ou se apronte para fugir. É o sistema chamado ataque e fuga. O sistema nervoso simpático serve para isso. Preparar você ou para brigar, ou para fugir. E se você não faz nenhuma coisa nem outra, você morre de angústia. O corpo está a 100 por hora e você está você está pisando o acelerador até o fundo e o freio até o fundo. Coitado Começa a sair fumaça. Aliás, esta é a raiz de todas as doenças psicossomáticas, é a angústia. É bom saber disso. A raiz de todas as moléstias psicossomáticas, justamente por isso. O organismo fica ao mesmo tempo excitadíssimo e freadíssimo. Começa a dar... Em algum lugar estoura, né? Todos os pepinos vão aparecendo na história. Agora... A gente tem algum controle sobre esse tipo de coisa? Porque na vida não dá para sair esganando o pai, não dá para sair gritando, não dá para fugir de uma situação. Muitas vezes é muito mais saudável você enfrentar aquela situação do que fugir, não é? Então como é que faz? Tem alguma mágica? Tem 3 mágicas óbvias. O exemplo da mãe que está esperando a filha de noite, que diz que chegava às 11 e não chega. A cada minuto a mais que passa, a mãe começa a imaginar coisas mais horríveis. Isso porque ela está sufocada. Desde as 11h05, a mamãe não está mais respirando. Nossa, ela foi com aquele camarada, ele dirige mal, foram em tal bar, meu Deus, foi aquela festa, fazem cada uma. Os pensamentos vão ficando cada vez mais piores, porque ela está respirando cada vez menos. Se um bom amigo chegasse, desse um tapinha, disse, respire. O pensamento continuava lá, a menina não está, mas ela se sentiria absurdamente aliviada. Se nas horas de ansiedade você tem a ideia salvadora de respirar, a ansiedade se dissipa. Vou até um brinquedo, quem gosta muito de futebol ou filme de terror, quando começa uma jogada importante ou um monstro começa a aparecer, se você pusesse uma máscara de respiração automática nas pessoas, elas não teriam emoção nenhuma. A emoção vem da respiração presa. Porque você não pode ficar sem respirar mais do que 10, 15 segundos. Não esqueça disso. E é uma ameaça vital fundamental. Você pode ficar sem comer 2 meses. Beber, até sem beber você fica 10 dias. Mas sem respirar você não fica mais do que 20 ou 30 segundos. É por isso que você começou a pensar numa coisa muito forte e parou aqui. Daqui 10 a 15 segundos você começa a própria ansiedade. E aí você vai respirar de soquinho, não é assim que acontece? É isso? Não, você para. Para mesmo? Para de uma vez. Não morre de repente, porque a gente tem uma certa reserva, mas quando a respiração para, é um sinal vermelho violento para o organismo, é um perigo vital imediato. A segunda alternativa para controlar a ansiedade é muito curiosa, porque ao contrário de tudo que eu disse, pare de respirar de uma vez. Mas por querer, porque você estava sem respirar, sem perceber que você estava segurando. Então é como se alguém estivesse te sufocando. Se você parar de propósito, olha, você assume o controle
daquilo que está te asfixiando. E o terceiro sinal, se você não tem receio de brigar, é usar a respiração que às vezes se usa nessa técnica do renascimento, um pouco a respiração de cachorrinho da parturiente. Mas aí é perigoso, porque se você está pronto para brigar e respira assim, você briga. Você não segura mais. Você não segura Ou mais. então você sai correndo. Porque te libera. Esse tipo de atitude, né, de respiração vai te liberar. Ele solta a reação motora que estava aprendendo a respiração. E aí é capaz de desganar o papai, perigoso, hein, Gaiarsa? Perigoso. A gente está falando da televisão, hein? Mas tem um lado muito mais bonito, que talvez está nessa capa, porque ela imita um vitral de igreja. Ela é ao mesmo tempo o pulmão, que tem esse formato, para onde eu mostro. Tá mostrando ali, ó lá. Tá direitinho? Tem o formato de um pulmão, cheio de alvéolos, cheios de ar. Isso aqui é o coração, mexendo, num fundo de sangue. Porque é da respiração que nasce a noção de espírito na humanidade. No seguinte sentido, o ar é invisível. Para o primitivo e para a criança, o ar não existe. Então você encher e esvaziar o peito de uma coisa que não existe é estranhíssimo. Mas se você parar de fazer isso, você morre. Qual é a conclusão mais fundamental da noção de espírito? A nossa relação mais importante do universo é com o invisível. Se eu estou ligado com o invisível, respirando, eu tenho vida. Se eu paro de respirar, eu morro. Então é o invisível que me dá a vida. E os místicos falam também que a vida vem pela respiração, né? Os hindus falam disso o tempo inteiro. Muitas escolas místicas dizem que você só está vivo depois da primeira respiração, né? Claro. E, aliás, é a primeira respiração que começa a sua vida própria, porque dentro de mamãe você não respirava e você não era você. Você era ela. Você era uma extensão É a primeira respiração da criança que diz, eu sou, eu existo. Eu posso fazer alguma coisa por mim. Na respiração eu não preciso de ninguém. Nem o recém-nascido precisa de ninguém. Ele faz para ele e com as próprias forças. Que maravilha. E tudo isso está aqui nesse livro, né? E muito mais, para falar a verdade. Mais, porque claro, esse livro não nasceu da minha cabeça, viu? Nasceu do meu peito, porque durante 50 anos eu morri de ansiedade. É mesmo? Você era ansioso? Nossa, mãe. E aí, meu coração padrão era de 90 a 100. De repente, não, eu fui estudando 20, 30 anos, não só aprendendo, controlando, fazendo exercícios. Hoje eu consigo enfrentar mais ou menos bem. Maravilha. Gaiarsa, olha, para você, minha amiga, que ligou para mim e falou, Isabel, não consigo achar aquele livro do Gaiarsa que você mostrou e tal. O Gaiarsa tem um telefone agora, onde você pode achar todos os livros dele, toda orientação que você queira para qualquer livro do Gaiarsa no telefone 627907. Aqui em São Paulo, então 011 627907. Gaiarsa, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. É sempre um prazer. Fora a distância, que isso aqui é longe. É muito longe, né? E para você, minha amiga, a gente vai para o intervalo e volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão. Já imaginou, minha amiga, São Paulo, uma cidade tão difícil, tão complicada, com pouca área verde, com poluição? Deve ser um terror, né? Você ser secretário do Verde do Meio Ambiente numa cidade como São Paulo. Pois é, mas o Werner Zula, que está aqui com a gente, ele é o secretário e ele já foi também presidente do IBAMA. Para você ver que ele é muito corajoso. Tem que ser muito corajoso, né, Werner? Com esse montão de carro, ônibus clandestino, soltando fumaça, e com o inverno batendo na nossa porta, e o que vai acontecer? Nós vamos ter aquelas inversões térmicas terríveis? Como é que isso acontece? Elas serão esse ano mais terríveis do que tem sido nos anos anteriores. E você já sabe isso? Já tem esses dados? Temos pelo seguinte, porque hoje 90% da poluição atmosférica de São Paulo é a poluição oriunda dos veículos. E como o trânsito está no limite da saturação, nas horas de pico ocorre a saturação.
E aí os congestionamentos. E nos congestionamentos, os índices de poluição sobem vertiginosamente. Por quê? Porque o carro, na marcha lenta, funciona mal. E as emissões de monóxido de carbono, de hidrocarbonetos, enfim, dos poluentes que fazem esse coquetel de poluição do ar, são emitidos em grandes quantidades. Então, o problema se dá exatamente quando no inverno ocorrem os congestionamentos. Então, e como houve um aumento de 10, 12 ou 15% dessa ordem de veículos nas ruas em função do Plano Real, no ano passado, logo no início do Plano Real, já se observou esse quadro. Já houve situações preocupantes e se chegou praticamente no limiar de um estado de alerta. E esse ano nós vamos entrar no estado de alerta, sem dúvida. Vamos passar do alerta e se não tomarmos cuidados, não tomarmos medidas cautelares, vamos chegar na emergência. Falamos em 15% mais ou menos de aumento do trânsito. Bom, eu sinceramente acho que foi 50%. Porque tá tão difícil. Quando você está no limite da situação, qualquer pequeno aumento piora violentamente o trânsito. Mas em compensação também qualquer pequena redução já melhora. Dá uma melhorada. Portanto, isso nos anima, porque não é preciso pensar naquela utopia de tirar todos os carros e não circular carro. Isso não existe, isso é utopia. Isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer. Agora, se nós tivermos um nível de trânsito de tal maneira que o fluxo se dê continuamente, que haja uma certa velocidade de escoamento dos veículos, os índices de poluição nessa condição caem de uma forma impressionante. E aí é possível conviver com o trânsito, mesmo no inverno, desde que não haja os congestionamentos. Então, esse ano nós temos um inverno bravo previsto pela meteorologia, quer dizer, vai acontecer muita frente fria, vai ter muita nuvem, vai ter muito trânsito, como você está dizendo, e nós vamos viver alguma situação crítica. Que medidas você já tem preparadas? O que nós podemos fazer para melhorar a cidade nesses dias, pelo menos? As medidas são um elenco enorme. E destas estão sendo selecionadas aquelas que existe viabilidade de serem implantadas. E quem é que faz isso? Um pool de instituições. É uma ação de parceria entre os órgãos do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente do município, a CET. A CET tem um papel importantíssimo nisso. Enfim, há uma série de órgãos que serão colocados a serviço dessas medidas, que tem um certo elenco naquele nível que eu chamei de alerta. Quer dizer, na situação de alerta, adotam-se determinadas medidas visando assegurar o trânsito. Se isso não for suficiente, aí na emergência não há outra saída senão declarar feriado escolar, ou feriado comercial, ou feriado industrial, ou por setores, talvez. Por setores, ou conjunto de setores. Quer dizer, essa definição do que será feito em cada uma das situações, falta uma reunião final, que teria que ter sido feita há uma semana atrás, mas por força da greve na CETESB ela foi adiada. E espero que agora, com o quadro resolvido, se consiga fazer essa reunião para que no mês de junho, quando o inverno começa mesmo para valer, se tenha essa situação contornada. Porque também a nossa telespectadora fica preocupada lá em casa. Pô, mas será que se eu tiver um carro, por exemplo, vocês vão fazer, só pode circular carro com chapa par ou chapa ímpar, eu só tenho um, como é que eu vou fazer para levar meu filho? Não é para ficar preocupado, né? Vocês vão encontrar algumas soluções, essa é muito boa, de determinados setores fazer um feriado em períodos críticos. Duram muito tempo? Quanto tempo dura esse fenômeno? Esses episódios críticos, eles são cíclicos, eles ocorrem entre uma frente fria e outra. Porque sempre quando chega a frente fria, daí dá uma chuvazinha e limpa, então há uma varrida da poluição. Mas em seguida se instala um centro de alta pressão. E aí
Esse dura 2, 3 dias, 5 dias, até vir a nova frente fria. Nesse período é que é importante que se adotem medidas enérgicas. E a imprensa vai divulgar isso, vai mostrar quando estamos no limiar de adotar medidas drásticas, e todo mundo vai ficar ligado para saber quais são essas medidas. Elas serão possivelmente, durante esses 2 ou 3 dias de situação mais crítica, circular em carros com placas par ou ímpar. Só durante esse período. Não dá para fazer isso durante 4 meses. Porque aí acabam se criando mecanismos, aí muita gente pensa, bom, então vou comprar uma Brasília velha ali para ter um placa par, porque o meu é ímpar. E no fim fica tudo igual. E aí é pior. É pior porque até, né? ele deixa durante 3 dias um carro em casa com catalisador, possivelmente, um carro que polui bom pouco, e vai andar vai sair com um carro que emite 10, 15, 20 vezes mais do que o carro que ele deixou em casa. Agora, sobre verde, ecologia, meio ambiente, hoje esse é um assunto que está muito na moda, as pessoas estão ligadas nele, leem e falam. Eu costumo dizer, eu brinco com os meus amigos, eu digo que entre os ecológicos existem os eco-ilógicos também, né? Então, você me perdoa, eu vou te fazer uma pergunta absolutamente leiga. Verdade... Existem os ecochatos também. Os ecochatos também. É verdade que o verde, realmente, a árvore, é uma máquina de despoluição do ar? Não. Não é? Não é. A árvore é muito mais vítima da poluição do que fator do seu controle. Não ajuda nada. Quer dizer que se a gente encher os canteiros de árvore, as janelas, os terraços dos prédios, não estamos ajudando. Isto a árvore não faz. Uhum. O que a árvore faz é ajudar a conter a ilha de calor. Nas cidades você chega a ter 5, 6, 8, até 10 graus centígrados a mais no centro da cidade do que na periferia. Isso gera um desconforto térmico, isso gera problemas sérios para a população. E a arborização, ela, pela sombra que ela projeta no calçamento e pelo fato dela absorver a energia solar e transformar através da fotossíntese em energia do próprio desenvolvimento da árvore, que ela se nutre pelas raízes, mas a respiração dela, a introdução a recepção do gás carbônico que transforma no tecido, na fitomassa da árvore, essa vem do ar, essa ela retira do ar. Só que a quantidade não é uma quantidade que chegue a mudar os índices de CO2 da atmosfera, até porque o CO2 é um gás inerte nas concentrações e no contato com o homem na baixa atmosfera. O CO2 está começando a ser uma preocupação séria por causa do efeito estufa, mas isso é um fenômeno global, isso aí tem uma outra dimensão. Ele não é tóxico para o homem, então o CO2 da cidade, ele não faz mal nenhum. O CO, o monóxido de carbono, esse sim, esse é altamente tóxico, esse mata, e mata lentamente, você não percebe, te dá uma sonolência e você dorme, e você apaga e morre. Nossa Senhora, é um veneno mesmo, né? É muito comum morrer alguém dentro de uma garagem de carro. Você está respirando aqui. A garagem fechada, liga o carro para aquecer e fica esperando. Daqui a pouco dá uma sonolência, entra em sono, e se não vier ninguém acordá-lo, tirar ele daquela situação, ele morre. Que coisa. Então, o monóxido de carbono, sim, mas o dióxido, que é a maior parte da transformação da combustão, esse não é tóxico. Agora, só completando, a arborização, ela é importante, então, por esse motivo, controlar o calor, do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista de atração de pássaros, que, por sua vez, são predadores dos insetos, inclusive insetos muito danosos numa cidade, como o cupim, que ataca não só as árvores, mas das árvores ele vai para os móveis das casas, causa um prejuízo tremendo numa cidade como São Paulo.
Então é preciso plantar mais árvores frutíferas para pássaros que atraem os pássaros e que, por sua vez, são os predadores do cupim. Você lançou um livro segunda-feira passada, não foi? Na Livraria Cultura? Sim. Como se chama? A Ideologia Verde e outros ensaios sobre o meio ambiente. Então, ó, se você não quer ser nenhuma eco ilógica, nenhuma eco chata, né, minha amiga? É bom dar uma lidinha no livro do Werner, né? Em qualquer livraria você encontra? Sim, vai estar nas livrarias. Vai estar nas livrarias, o livro do Werner, que é o nosso secretário do Verde e do Meio Ambiente aqui do município de São Paulo. Werner, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe como é, né? A gente volta amanhã, 12h e 21h, sempre com muita saúde e alegria, pela sua Rede Mulher de televisão. Até lá! ZYB 858, Rede Mulher de televisão. Tudo o que você gostaria de saber sobre sua saúde está na Rede Mulher. Um debate sério com os melhores especialistas do Brasil. Programa Junta Médica, todo sábado, às 6 da tarde.